How does it feel to be empowered, agile, innovative, unleashed? At SES Networks, we believe that every person, community, and business deserves to experience total empowerment to make the most of their opportunities. With O3B Empower, we're introducing the next generation of network reach, flexibility, and economics to enable the next generation of growth everywhere. With the ultimate in cloud-scale fiber-like performance delivered from space, O3B Empower is more than connectivity. It's an evolutionary leap in global communications, putting more people in the heart of their next opportunity, no matter where they are or where they're going. O3B Empower, unleashing the potential of an empowered world. Pessoal, boa tarde. Aqui é o Hermano do Hermano. Muito feliz de estar nesse segundo webinar que a gente está promovendo junto com a AgriShow. Então, o AgriShow FutureCon. E teremos a oportunidade nesse webinar de discutir muitos temas relevantes, tanto para o mundo da tecnologia, tanto como para o mundo do agro. Como a conectividade, como a tecnologia vão auxiliar na produtividade, na competitividade do nosso agronegócio, e como o agronegócio cada vez mais está se preparando para esses desafios de um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais tecnologicamente competitivo. E hoje nós estamos trazendo aqui, nesse papo que a gente vai ter, o Paulo Berlinski, que é diretor de vendas da SES Networks. Depois ele vai falar um pouquinho sobre a SES também. O José Bueno, que é diretor de vendas para a América Latina da Trimble, também uma empresa muito focada na questão da tecnologia para o agronegócio. Aí o Fábio Alencar, um velho amigo e conhecido, presidente da Abrasat, vai estar contando um pouco para a gente aí sobre esses desafios aí que a gente pode considerar no satélite para o agronegócio. O Daniela Torraca, que é o superintendente do IMEA, que é um instituto mato-grossense que cuida de várias pesquisas para o mundo do agronegócio. A gente sabe que dados é o nosso novo petróleo e dados serão muito importantes. O IMEA trabalha muito fortemente isso para o estado de Mato Grosso. E o Paulo Bernadocchi, que é diretor de redes da Ericsson para o Latam South, e ele vai estar também contando para a gente aí o que a Ericsson vai trazer aí de conectividade e de soluções de tecnologia. Então, vou pedir agora para cada um fazer uma breve apresentação das pessoas e das empresas, né? Para depois a gente começar com o nosso papo diretamente aqui com todos. Então, Fábio, você quer começar, por favor? Claro, obrigado, Hermano. Obrigado, né, ao convite aqui, à organização. É um prazer estar com um amigo de longa data, a gente não pode falar, né? E a Abrasat é a Associação Brasileira das Empresas de Comunicação via Satélite, engloba não só as operadoras, né, dos satélites, mas os prestadores de serviços, fabricantes, então, todo o ecossistema aí de solução satélite. Eu também trabalho na SES, né? Mas aqui eu vou estar focando mais no ambiente como tecnologia em geral e sem entrar específico nas soluções da SES, que o Paulo depois vai estar aproveitando. Acho que o painel, obviamente, não podia ser mais oportuno, né? Nesse momento de confinamento, estamos todos aqui usando, né, os recursos digitais e se há alguma coisa de bom que você pode tirar desses momentos tem sido o fato de revelar ainda mais a utilidade da conectividade, da digitalização, né, da facilidade de uso de ferramentas digitais. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui, que o campo sempre com mais dificuldade, né, de cobertura do que os grandes centros urbanos, tradicionalmente precisa também ser desenvolvido. Então, aqui, só lembrando, né, exatamente um pouco o tema do painel. A gente vai estar falando de agricultura de precisão e como o satélite, né, pode colaborar aqui nesse ambiente. Só uma rápida definição, né, conceituação. Agricultura de precisão, imagino que todo mundo já tenha uma boa noção, mas basicamente é o que está acontecendo, né, de cada vez os recursos digitais, ferramentas, aplicações que otimizam, né, seja
o cultivo da terra, a colheita, e você pode não só ter sensores, né, que aliás é um dos grandes pontos aqui, né, tem vários pontos sensíveis que acho que os panelistas vão explorar, mas ter equipamentos, dispositivos que permitam receber informação e essa informação ser então útil, né, para o agricultor. E não só o que você coleta de sensores do que está sendo trabalhado, né, seja animais, seja plantações, mas também você receber informações, né, aquela velha coisa do cara no interior do Mato Grosso ter acesso, né, ao momento instantâneo lá da cotação da bolsa da soja lá em Nova York, uma coisa já tradicional, mas agora com o Big Data e o Analytics, né, ter acesso a todas as ferramentas onde tem meteorologia, todos os dados para poder saber a hora de vender a sua safra e assim por diante. Então, tem todo lado, resumindo, a lucratividade, né, aumentar a lucratividade. E um elemento crítico, né, no fundo, acaba sendo a conectividade. E aqui eu tentei colocar um pouco da anatomia, né, do ecossistema de IoT, desde o começo com assim, as plataformas, né, onde, novamente, o IoT no campo, né, assim como a gente hoje tem aqui, né, nós estamos usando, por exemplo, aqui uma plataforma de videoconferência, né, um sistema de uma aplicação que usa essa conectividade para permitir esse compartilhamento de vídeo. Você vai ter várias plataformas que vão fazer vários sistemas. Eu estava vendo, tem um vídeo que a SES tem, por exemplo, na África, né, empresas de fertilizantes já com plataforma exatamente para venda e entrega de fertilizantes, né, automatizado com os seus clientes. Em cima dessa plataforma, obviamente, está a parte de distribuição da infraestrutura de IoT, dispositivos e o que você precisa para implementar, propriamente dito, a solução de IoT. E as infraestruturas de cloud, que é outro ponto que eu vou ressaltar, que cada vez mais os serviços, assim, as soluções estão indo para a nuvem, né? Nós estamos aqui novamente compartilhando o servidor, né, do videoconferência em algum lugar, em alguma nuvem. E essas nuvens que precisam estar usando a malha de rede física, a malha de rede de conectividade, chegar nos clientes. E aí E aqui entra, finalmente, né, vamos dizer, um pouco do que a gente está falando de satélite, onde o satélite ele faz parte aqui do ecossistema, não só como você tem, obviamente, fibra, rádio, todos os meios de transmissão, mas o satélite ajuda a levar, principalmente no caso do campo, né, essa fronteira de cobertura mais longe. Novamente, então, só falando um pouquinho da cloudificação, que a gente poderia chamar, né, mas a clouding nas empresas, eu coloquei aqui o mapa, por exemplo, de cobertura do 4G, que naturalmente o sinal ele procura os grandes centros de densidade populacional e acaba tendo uma dificuldade de cobertura no ambiente do campo, no ambiente rural. Né? O que o satélite vai buscar exatamente, no primeiro momento, é ampliar essa cobertura. O desafio sempre foi, né, eu acho que sempre essa cobertura ser economicamente viável. É isso que é o grande desafio do ponto de vista de prover a conectividade, mas não só está se reduzindo os custos das soluções, como também o valor que essas soluções estão trazendo estão cada vez maiores. Então, as duas coisas eu acho que levam a um momento ideal, né, de a gente evoluir ao uso cada vez mais de soluções digitais no campo. Aqui é uma solução mais tradicional, e eu estou só falando de expandir pontualmente a cobertura das grandes soluções de nuvem, mas a gente poderia ir além, que eu acho que vai acontecer muito com o 5G, onde se fala, né, até de cada vez mais aplicações por mais latência menor e mais próximo, né, à computação do cliente, onde a gente já leva, então, assim, mais inteligência para a borda. Então, sem querer me alongar muito, né, basicamente você começa a ter equipamentos, soluções mais inteligentes na borda, processando o que for possível na borda e usando a rede de uma forma mais inteligente, mais eficiente e mais econômica. Então, basicamente, era isso. Só terminando aqui com uma imagem de satélite da rede conectada no MCTIC e o apoio aí no combate, né, aos efeitos aí do Covid. Que o satélite, por exemplo, foi a única tecnologia que conseguiu cobrir, né, o Brasil inteiro no processo que o MCTIC estava tentando atender os postos de saúde que não tinham conectividade na internet. E a gente consegue atender a vantagem exatamente da solução satelital é essa cobertura rápida. A gente pode falar mais aqui das novas tecnologias, tudo, mas vou deixar para o Paulo entrar aí mais alguns detalhes.
Obrigado. Legal, Fábio. Obrigado. Realmente a gente que é muito ligado nisso, você sabe muito bem que eu sou um fã da astronáutica e da astronomia. Ontem eu estava esperando o lançamento do SpaceX, pena que postergou, mas amanhã, sábado tem mais, né? Foi uma pena, foi uma pena. Uma pena, né? Mas, Daniel, gostaria que você agora falasse um pouco do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, né? Eu acho que, como eu falei no começo, né, temos uma série de dados muito importantes para que a gente tenha que serem trabalhados no campo, e cada vez mais esses dados serão muito importantes para os agricultores. E como vocês são um instituto que há 22 anos trabalha lá no Mato Grosso para ajudar os produtores, né, gostaria que você contasse um pouco dessa história para a gente. Bom, boa tarde, Emmanuel. Boa tarde a todos, os meus companheiros aqui, painelistas, e todos os inscritos que estão nos acompanhando aqui nessa live do FutureCom e da AgriShow, né? Para mim é um prazer estar com vocês aqui, como você disse. O IMEA é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Nós temos 22 anos de história aqui no estado do Mato Grosso e, basicamente, o que a gente faz é inteligência e desenvolvimento de mercado para as principais culturas aqui, das quais o Mato Grosso é líder nacional na produção de grãos e fibras e carnes, né? Desde 2015, Hermano, nós tocamos uma agenda aqui pelo IMEA, através, inclusive, da Federação da Agricultura e Pecuária, da qual o IMEA faz parte do sistema FAMATO, né, de uma agenda de digital, né? Então, a gente começou a estudar todo esse processo, a gente já levanta dados de alguns anos aqui, alguma década já, né, aqui no estado, de todos os produtores, nas lavouras, de custo de produção, de produtividade. Nos tornamos referência internacional para dados em Mato Grosso, mas desde 2015 a gente focou nessa agenda digital, que inclusive culminou na criação do primeiro hub físico aqui do Mato Grosso, do Centro-Oeste, focado em agro, né, focado em agtech. Eu fui o head desse projeto, né, do AgriHub até 2018. Nós criamos todo esse processo e tive que rodar aí não só o Brasil, mas o mundo para entender um pouco desse processo. Então, o que a gente vê dentro desse contexto do digital e a conectividade, que eu acho que é o foco também aqui dessa questão, né? Um dos principais passos que a gente deu aqui no nosso projeto, já que a gente é um hub diferente de outros, porque o hub geralmente nasce da tecnologia para o cliente. Aqui em Mato Grosso foi diferente. O hub nasceu do cliente para a tecnologia, ou seja, o cliente querendo mais tecnologia, querendo melhorar, querendo conhecer, querendo participar, inclusive, do desenvolvimento de novas tecnologias e de negócios no Brasil e no mundo. Nós temos, inclusive, parcerias internacionais, como o Seedcamp na Índia. Então, dentro desse processo que a gente viveu aqui, uma das coisas que a gente fez foi a Rede de Fazendas Alvos. O que é isso? É um grupo de produtores, né, que se reuniu ali, inclusive demonstrou os seus principais problemas para a gente, e a gente, enfim, fez uma série de iniciativas, achamos 100 problemas, nós aqui no IMEA, com analistas, nós tratamos e validamos, e esses 100 problemas viraram 3 agendas estratégicas que a gente, hoje no AgriHub, toca até hoje. Eu sou membro do Conselho de Estratégico, e hoje temos um novo head, que é o Otávio Celedoni, desde o ano passado. Mas o AgriHub toca 3 agendas: conectividade, controle e monitoramento de pragas e clima. Então, essas são as 3 agendas que a gente toca aqui, e agradeço novamente o convite, porque conectividade é uma das agendas mais desafiadoras que eu acho que eu já peguei aqui para trabalhar. Eu que sempre gosto de novos negócios, de desenvolvimento de mercado, sou economista, né? Estou aqui há mais de 10 anos e trabalho para ajudar o Estado a desenvolver, atrair indústrias e atrair novos investimentos na agricultura. A conectividade é realmente um dos grandes desafios. E a gente vai, com essa Covid, com esse novo contexto de pandemia, me parece que acelerou, né? Parece que era uma agenda importante e agora ela se tornou importante e urgente, porque alguns produtores podem estar até com problemas, né? De, enfim, comercializar, saber melhor tomar melhor suas decisões com base nos dados próprios, mas hoje eles não são incapacitados disso porque não tem a internet boa, de qualidade, para que isso ocorra. Se por um lado a gente avançou muito nos últimos anos em tecnologias brasileiras, né, enfim, startups brasileiras, agtechs que estão ganhando fama mundial, essas soluções não chegam 100% ainda, porque ainda falta essa questão da conectividade. Então,
eu fico à disposição aqui para o bate-papo e gostaria só de trazer esse contexto em que nós estamos vivendo hoje e também para colaborar, porque a nossa agricultura já é competitiva, né? Nós sempre trabalhamos aqui no Estado para manter essa competitividade, inclusive logística é o nosso tema número 1, mas talvez ela esteja num desmembramento diferente. Antes a gente só falava de estradas, né? Estradas, ferrovias, hidrovias. Agora nós estamos falando também desses cabos de rede, dessa estrada digital e virtual, que é necessária também, tanto quanto essa estrada ou rodovia ou ferrovia para chegar até os portos, as nossas grandes produções que geram excedentes anualmente. Então é isso. Então fico à disposição para o bate-papo. Legal, Daniel. Muito obrigado. Realmente, eu lembro que na AgriShow do ano passado, eu bati um papo com o pessoal lá do Sindicato de Produtores do Mato Grosso, né? E a gente estava falando sobre os desafios da conectividade através da BR-163, né? Que passa lá um monte de capacidade, né? Só que para trazer aquilo para dentro, né, é muito complicado. Então, aí soluções satelitais, soluções outras que a gente possa ter, são fundamentais para justamente enfrentar esse desafio da conectividade que você tocou bem aqui, que é um dos seus pilares, né, dentro do IMEA. O Bernadotte, você poderia falar um pouquinho sobre o que se apresentar e falar um pouco da Ericsson e o que soluções que eles estão trazendo aqui para esse nosso mundo aqui? Claro, irmão. Obrigado. Obrigado a todos os seus colegas, a todos os participantes do seminário que estão nos assistindo. Meu nome é Paulo Bernardotti, eu sou diretor de redes e estou na Ericsson já há algumas décadas. E a Ericsson é uma empresa sueca, nosso negócio é conectividade móvel. Então, hoje a Ericsson é fornecedor de todas as grandes operadoras no Brasil, a gente tem equipamento em todas elas. E a gente tem uma expectativa muito grande para fazer a conectividade rural. Assim, historicamente, a atividade esteve muito centrada em ambientes urbanos, e isso tem muito a ver com o modelo de negócio, que é um modelo de negócio massivo para os usuários, para as pessoas, né? E isso começa a mudar com a chegada dos padrões de IoT em cima da rede celular, né? Assim, isso foi padronizado no release 13 do 3GPP, no final de 2016. Então, assim, até a gente ter os produtos, o ecossistema chegar, né, levou um tempo. Mas agora a gente já tem isso embutido na rede assim, é nativo, uma estação que fornece um serviço 2G, 3G, 4G também fornece o serviço IoT, né? E o grande desafio é transformar, né, fazer com que a conectividade nos ambientes rurais seja viável economicamente. Então, assim, hoje uma estação num ambiente urbano conecta milhares de pessoas, né? Uma estação no ambiente rural, a quantidade de dispositivos conectados ali é muito baixa. Então, assim, o business case não é igual ao business case de uma estação urbana, né? Então, a gente tem que buscar a necessidade de mostrar o serviço, mostrar o ganho, mostrar o valor que isso traz para o agricultor, né? E com isso viabilizar esse tipo de projeto, né? Atrair as operadoras para esse tipo de projeto. Naturalmente, isso pode passar por um incentivo por parte do governo, pode passar por um caso de negócio onde os ganhos de produção em cima da agricultura de precisão são explicitados, né? E a nossa experiência, né, lidando com esse padrão IoT, ela é muito boa, né? Assim, o IoT foi realmente feito para conexão de máquina, então, assim, ele foi pensado nesse sentido. Os dispositivos, eles têm uma sensibilidade muito maior, assim, a gente chega a ganhar num dispositivo IoT até 20 dBs no enlace, de ganho no enlace, isso dá 100 vezes o nível de sinal, então é uma coisa brutalmente mais interessante. Andamos fazendo testes com fazendas, com operadoras, então, se vocês procurarem aí na mídia, vocês vão encontrar. Fizemos ali em Goiás um enlace de 100 quilômetros,
A gente não pode tomar isso como referência, nem como média, né? Assim, isso a gente queria mostrar realmente o potencial da tecnologia, a topografia ajudou muito ali naquele caso. Por outro lado, a gente já fez demonstrações com fazendas, com picos de transmissão aí de centenas de megabits por segundo. Então, essa tecnologia, ela abarca uma quantidade muito de negócio. Então, você vai desde de um dispositivo que conecta eventualmente durante o dia para transmitir muito pouca informação, como uma estação meteorológica, até dispositivos que tenham uma demanda muito forte por throughput, por velocidade. Então, uma colheitadeira. A gente sabe que fazer um monitoramento total de uma colheitadeira demanda 1 gigabyte de dados por dia. Né? Então, assim, uma tecnologia desse tipo consegue atender todo esse tipo todo esse ambiente. A Ericsson investe muito nisso. A gente está agora trabalhando para via cases, né? E a Ericsson está no Brasil há 95 anos. A gente passou por todas as transformações. Assim, o primeiro telefone que o Dom Pedro II trouxe para o Brasil era um telefone Ericsson. Nesse tempo todo, nós desenvolvemos uma fábrica. A fábrica está no ar já há 60 anos. Temos um centro de desenvolvimento, então temos patentes de 5G sendo produzidas no Brasil. Nosso escritório em São Paulo, temos também um escritório grande no Rio de Janeiro. E é isso que a gente está buscando, né? Assim, desenvolver o agro, que é a nova fronteira. É buscar sair dos grandes centros e ir para o interior. Né? Que o potencial, a importância desse setor é muito grande. Legal. Bernadotte, o Fábio e eu, para quem não sabe, nós éramos cada um de uma empresa concorrente, né? Eu era Siemens, o Fábio era o Caterro e o Bernadotte era Ericsson. Mas somos grandes amigos, né? Assim, bueno, né, velhas histórias, né? Bueno, a Trimble é uma fabricante mundial de tecnologias avançadas para agricultura de precisão e muito presente nesse momento da transformação digital no campo. O que você pode contar um pouco mais para a gente agora? Você está no mudo. Você está no mudo. Beleza. Eu tenho 2, 3 slides aqui para apresentar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês de uma forma que fique fácil. Ops. Como fica um monte de vídeo aqui, ele sempre dá uma tampada. Vocês estão conseguindo visualizar agora? Está loading, mas já está compartilhando sim, tá? Perfeito. De uma forma bem simples, né? Eu acho que um pouco do overview daquilo que é a Trimble. Então, a Trimble é uma empresa que nasceu no Vale do Silício, tá? Então, é uma empresa de tecnologia, nasceu no berço da tecnologia mundial, vamos falar, em que ela tem várias divisões. Uma delas é a agricultura, que é aqui onde nós estamos aqui conversando com todo mundo, né? Temos outras divisões, eu não vou nem ler muito aqui, mas é só para vocês terem um pouco uma ideia, né? Nós fomos a empresa precursora do receptor de GPS para uso civil, né? Então, só isso quando foi feito há 40 anos atrás, o nosso fundador, Charles Trimble, ele fez, o receptor era do tamanho de uma mesa, né? E hoje todo mundo carrega isso na mão com um celular, né? Então, como essa tecnologia evoluiu, né? Aqui você consegue visualizar que a gente não utiliza só na parte de automação na agricultura, mas a gente também utiliza também na automação de construção civil, entre outros, né? A parte de monitoramento. Então, quando a gente visualiza terremotos, como que aconteceu no México no ano passado, toda essa movimentação, a Trimble tem equipamentos que faz esse monitoramento e é a grande desenvolvedora dessa tecnologia de monitoramento. Quando a gente pensa em estradas na Alemanha que você consegue andar em altas velocidades, tudo isso é possível porque, como está mostrando aqui, você tem aqui receptores de GPS que fazem o controle do nivelamento do equipamento. Então, você consegue ter precisão nisso. Só como
alguns exemplos aí da tecnologia que a gente utiliza, né? Aí, um pouco de uma ideia global, quer dizer, nós somos uma empresa que tem clientes em mais de 100 países, com mais de 11 mil funcionários espalhados aí globalmente, né? Aqui é um pouco de como está a nossa distribuição global, né? Tudo isso aqui são as inovações da Trimble e de empresas que a Trimble foi adquirindo ao longo do seu tempo, né? Então, a Trimble tem mais de 3 mil patentes desenvolvidas aí nessa parte de tecnologia, né? Isso aqui, indo na parte de agricultura, é um pouco daquilo que nós estamos trazendo para o campo, né? Então, quando a gente fala em agricultura de precisão, a gente analisa em que é transformar o campo numa fábrica. Então, se o produtor ele produz soja, milho, açúcar ou álcool ou algodão, então ele tem que transformar a propriedade dele em uma fazenda em que vai estar virando uma fábrica, né? Então, é uma fábrica de produção disso. E para você fazer isso, você tem que ter processo. Para ter processo, você tem que ter automatização das operações, né? Então, o ser humano, quando ele está operando uma máquina, ele não consegue ter a mesma performance, né? Então, quando a gente olha nessa parte de agricultura de precisão, a Trimble foi quem trouxe essa solução, né? Então, ela veio com as barras de luz, então esse aqui seria um receptor nosso, um GPS nosso, dos mais antigos. Hoje, nós estamos aqui, todos eles já num formato de tablet, é um Android, fácil de todo mundo operar, já adequado às tecnologias atuais, no qual o operador ele tem importância e ele ainda é fundamental por uma questão de segurança e legislação, e o que você estaria utilizando aqui é muito mais para você ter a precisão de que você está aproveitando cada centímetro da sua propriedade. Então, isso é aquilo que a gente vai estar fazendo diretamente na máquina. Só que para você melhorar o seu processo, você precisa ter informação, você precisa ter os dados. Então, não adianta eu só gerar os dados ou só controlar se eu não sei como controlar direito ou se eu não sei como melhorar essa operação, né? Então, isso aqui é um pouco das nossas parceiras aí com relação a Trimble que utilizam equipamentos nossos, né? São empresas parceiras da Trimble aí globalmente falando, né? O mapa de distribuição dos nossos distribuidores. Aí eu queria chegar aqui nesse slide que é o ponto para mim que é muito importante, né? Então, a gente tem o hardware, a gente tem o software, então você tem o hardware para poder fazer as operações automatizadas, você tem o software para poder analisar como estão as suas operações, como elas foram feitas, e você tem a parte de sinais. Então a gente também usa muita coisa, a parte via satélite, na parte de correção, para você ter a precisão milimétrica. Só que tudo isso, sem você ter conectividade, você limita muito a operação, né? Então, o que a gente leva como conceito principal, que é a parte de Connected Farm, aqui tem um vídeo, na verdade eu não queria passar esse vídeo, mas ele acabou passando. Mas essa imagem aqui, ela mostra efetivamente aquilo que a Trimble pensa como conectividade. Então, você está gerando informações no campo e transportando isso para quem está fazendo a operação, para quem está fazendo o controle, né? Basicamente, eu vou parar a apresentação aqui, é como a gente visualiza como a Trimble está trabalhando. Nós precisamos aí, com certeza, dessa parte de conectividade. Então, parceiros ou empresas como a Ericsson, a Abrasat com comunicação e conectividade são importantes. A Trimble, ela faz parte de uma associação, na verdade não é uma associação, mas é uma parceria entre empresas, que é o Conectar Agro, né? Então, que a gente está trazendo conectividade aí para o meio rural, né? E numa dessas ações nossas,
nós estamos também em conversações com o governo do Mato Grosso para ver como Conectar Agro pode auxiliar os produtores daquele estado, daquela região a serem mais conectados. Eu acho que como o Fábio mostrou aí, quer dizer, quando você visualiza a parte de cobertura de celular, o Mato Grosso é o nosso estado maior produtor de soja, maior produtor de algodão, maior produtor de milho, um dos maiores de carne. Então, tem uma importância relevantíssima para o nosso negócio do agro e assim, se a gente não levar conectividade, a gente vai ficar para trás, né? E para mim, assim, só para fechar, e eu acho que esse é o ponto principal, quando a gente olha o produtor brasileiro, ele não pode ser bom, ele tem que ser ótimo. Ele é o melhor. Por quê? Porque o americano, se ele produzir mais ou menos, a logística dele compensa todo a deficiência de produção dele. Agora, o brasileiro, ele tem uma logística que é caríssima, ele tem impostos que são caros, que oneram demais ele não controla nenhum preço do fertilizante e de nada disso, ele só controla aquilo que está dentro da porteira para dentro. Então, se ele não for eficiente, ele está fora de competitividade. E como a nossa agricultura vem mostrando nos últimos 20, 25 anos, a gente vem tendo desempenhos excepcionais, né? E esse ano, eu diria que a gente deve, ou tomamos a liderança na produção de soja mundial e acho que não perdemos mais, salve alguma situação específica aí no que possa ocorrer de climático, que são coisas que podem acontecer, mas mostram que o agro é o nosso caminho, é o nosso DNA. O Brasil tem uma área enorme, sendo que a gente preserva 65%, e isso também é muito pouco explorado. Então, quando a gente olha o todo, a gente visualiza que o agro brasileiro ele é muito eficiente. Se a gente consegue preservar 65% das nossas matas nativas, a Europa, em alguns casos, 5%, quando tem no máximo 8%, que é uma vergonha quando a gente fala isso, Estados Unidos são 18%, mostra que o nosso agro ele é muito bom, muito competitivo. E para a gente melhorar ainda mais, a gente precisa transformar efetivamente a nossa fazenda numa fábrica. E precisa desses dados para serem analisados. E a gente precisa de conectividade. Não tem como a gente melhorar a produção sem ter informação. Né? Legal, Bueno. É isso mesmo. Acho que eu também sou responsável da Informa para a área pela Intermodal, que é uma feira grande na área de logística. Numa conversa que a gente teve com o ministro Tarcísio, ele falou justamente o que você falou aqui. O nosso agricultor é excelente, ele é de excelência internacional, de porteira para dentro. Nós temos que ajudar agora que essa excelência chegue da porteira para fora também, né? Justamente com a logística. Né? Então, o que você falou realmente é muito importante. Né? Assim, agora eu vou passar a palavra para o Paulo Berlinski, da SS, diretor de vendas da SS, para que ele conte um pouquinho para a gente das soluções satelitais. Vocês viram que a Trimble já usa soluções satelitais, né? E o que mais que a SS pode prover de soluções, e o Paulo também se apresentar um pouco para a gente aqui. Obrigado. Ok, obrigado, Hermano. Obrigado a todos os colegas. É um prazer estar aqui, poder ter a oportunidade de apresentar a SES. A SES, ela, dentro das empresas de satélite, ela sempre foi uma empresa que demonstrou a inovação. Até, Hermano, quando você comentou da SpaceX, né, a SES foi a primeira a utilizar um foguete da SpaceX para lançar um satélite, quer dizer, um foguete reutilizável. Né? Então, ela é arrojada, ela procura sempre estar no que está na ponta da tecnologia. E dentro dessa linha, apesar de anos se mantendo líder no mercado de broadcasting, ela tomou a decisão de montar uma empresa focada na área de dados, na área de transporte, okay? Que não fica só do lado de vender a capacidade, e sim de dar uma solução do início ao fim. Okay? Então, para ilustrar um pouco isso que eu estou falando, vou compartilhar aqui.
Acho que... Não sei por que não está permitindo que eu apresente. Espera aí. Agora foi. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ok, então vamos lá. Então, a SES, o satélite é parte da solução. Ela olha para o cliente e busca ver o que o cliente precisa, né? Então, como a gente está ouvindo aqui do lado do fabricante de componentes que precisa da tecnologia de transporte, de quem faz a comunicação, como a Ericsson, e quem tem a demanda, como no estado do Mato Grosso, a SES procura escutar a necessidade e buscar uma solução que venha atender a todos. Okay? Então, nós temos aqui, nesse primeiro cenário, né, um cenário que mostra um tipo de cenário que necessita da tecnologia de IoT, aonde você precisa, hoje em dia, que não era pensado antigamente, de uma quantidade muito grande, né, um volume muito grande de capacidade. Né? Ninguém podia imaginar que você, dentro de uma área industrial de mineração, para você pegar e melhorar a tua produtividade, você ia precisar de um volume tão grande como 2,5 terabytes por minuto, porque você estava usando vídeo, você está usando telemetrias, você está usando tudo quanto é tipo de sensores e que você está controlando essa cadeia e que isso pode mudar, né, a produtividade do teu negócio. Né? Nessa outra, você vê a fazenda, né, conectada, como meus colegas já mostraram também, e que eu venho aqui ilustrar que hoje você pode se conectar, você tem várias formas de se conectar a ela. Né? Você pode chegar através de uma torre de celular para compartilhar o serviço com todos esses lugares, você pode chegar usando o Wi-Fi, mas, na verdade, independente de qual seja a última milha e os sensores que serão utilizados, hoje, ainda no Brasil, você precisa do satélite. Você precisa do satélite. Entendeu? Então, a SES ela vem procurando como atender a essa solução. Então, hoje, a SES tem soluções de satélites tradicionais, de wideband, de banda KA, de banda KU e banda C, tem soluções de satélites de banda KU em HTS, okay? E tem também os satélites de baixa órbita. Então, a SES foi a primeira a adquirir os satélites de baixa órbita, de órbita mediana, né, que te dá uma latência de 130 milissegundos, onde você pode alcançar até mesmo 1 giga, 2 gigas em um terminal só. Né? Então, isso é algo que até pouco tempo não se pensava. Né? Então, hoje, que também é algo necessário para a área de conectividade nas fazendas, nas mineradoras, você precisa de ter uma baixa latência, porque você está operando em vários aplicativos de real-time, e a latência ela é fundamental. Então, a SES não só falou, bom, como é que eu vou para a segunda geração? Então, estamos mudando agora para a segunda geração desses satélites MEL que são em banda KA. Okay? Inclusive, estamos lançando satélites de banda KA, HTS, com cobertura em todo o território nacional. Então, para que você tenha a flexibilidade, quando eu posso oferecer para o cliente, ele tem a flexibilidade de qual capacidade, de que tipo de satélite atende à necessidade dele. Né? Então, pensando nisso também, falei, nós não vamos parar nisso. Fizemos uma parceria
com a Microsoft, com a Azure. Então, hoje, nós vamos estar colocando em cada gateway da SES, vai estar colocando uma conectividade direto com o cloud da Azure e da Microsoft. Com isso, trazendo cada vez para mais perto do cliente essa conectividade, reduzindo a latência, dando um melhor serviço. Então, buscando olhar a solução completa e não somente o transporte de um pacote de um lado para o pacote de outro lado. E, para ilustrar isso, é exatamente a evolução que nós tivemos, quer dizer, em 2014, lançando 12 satélites em órbita equatorial, em órbita mediana, ok? E, em seguida, começamos a oferecer já uma solução híbrida de GEO e MEL. Então, MEL é como a gente chama os satélites nossos de órbita mediana. Geoestacionários são os satélites tradicionais que estão a 33 mil quilômetros. Então, nós começamos a trabalhar em soluções híbridas. E vamos buscar como é que a gente pode evoluir essa constelação que foi um sucesso, ok? Para algo ainda melhor. Então, foi a mudança do MEL tradicional, que a gente chama, para o O3B Empower. O O3B Empower é uma mudança não só de que eu vou estar dando mais capacidade, vou sair de gigabytes, estou indo para terabytes. Não é só isso, eu estou saindo de um sistema estático para um sistema dinâmico, um sistema inteligente, um sistema que sabe reconhecer como é que está a performance de cada aplicação na ponta e, de acordo com isso, alocar a banda necessária para aquela aplicação. Então, esse dinamismo e essa quantidade de capacidade, ela vai mudar o jogo no mercado e que vai estar sendo lançado em 2022. Então, é uma constelação que já está totalmente financiada, já está em construção, é a segunda geração de uma constelação que deu certo. Então, é isso que a SES está trazendo para o mercado para poder ajudar, né, e fazer cada vez com maior eficiência o transporte, né, de IoT. E, com isso, a gente vem e vai para completar essa rede toda, com toda essa variedade de satélites e como é que eu posso me conectar e aplicativos que eu estou atendendo, eu trago o SD-WAN, né? Uma solução SD-WAN que ela vai estar implementada na nossa rede, onde ela vai poder identificar, de acordo com o aplicativo, de acordo com a prioridade, que tipo de satélite, que tipo de conectividade eu vou poder utilizar. E também, com isso, combinando vários tipos de conectividades e trazendo uma maior disponibilidade para o serviço. Então, é isso que a SES vem trabalhando para poder trazer e contribuir com o mercado de IoT. Perfeito, perfeito. Realmente, as soluções satelitais para um país das nossas dimensões e com as demandas que a gente tem no campo, realmente são fundamentais. Já estão surgindo algumas questões aqui, mas o primeiro, eu gostaria de fazer uma primeira rodada de questões que eu tinha preparado anteriormente, né? Primeiro, começando pelo Fábio, né? Fábio, quais são os principais desafios e entraves que você enxerga no nosso país para que o satélite possa realmente auxiliar na agricultura de precisão? Eu não gosto muito de dar a palavra entrave, né? Mas os desafios são grandes, né? Acho que o Zé Bueno já comentou, por exemplo, nós comentamos aqui dos desafios como a logística, né? E toda a infraestrutura. Acho que não adianta, né, você ter soluções na ponta se você não consegue, né, ter o mínimo de
agilidade, né, na execução. Então, você fala hoje, né, nos portos, nós temos uma estrutura, nós temos uma transição muito fechada, né, de barreiras alfandegárias e dificuldades de logística em geral que esse governo tem procurado atacar, né, transporte. Mas saindo desse cenário, né, eu acho assim, o Brasil é muito bem atendido de satélite historicamente, né, pelas suas características, pelo lado sempre que foi, né, de televisão ser levada, né? Outro dia eu estava lembrando da Copa de 70, né? Agora que a gente fica em casa vendo jogo velho, né? 70, a primeira transmissão a cores, né? Eu ainda garoto assistindo Copa e é verdade, né? Quer dizer, a gente tem que ter muito orgulho de tudo que foi feito, não só pela Embratel, né? Com os satélites brasileiros e toda a tecnologia, como atraindo os operadores internacionais. Hoje você vê a SES aqui, mas todos os grandes operadores estão no país. Então, o maior desafio, acho que sempre eu sou muito pragmático, eu sou muito assim do economia, acho que sempre é você chegar no preço certo, né, nos custos certos, que viabiliza equilibrar, né, o benefício que você dá, a vantagem que o cliente na ponta vai ter, quer dizer, no caso o usuário, o agricultor, né, com um custo que não adianta, né, eu sempre brincava, não adianta você ter uma solução maravilhosa de satélite que custa um absurdo, né, que não viabiliza nada. A realidade é que você tem que pagar o almoço no final do dia. Então, a gente sempre tem que lembrar todas as dificuldades dos equipamentos, e ainda tem o custo do equipamento, principalmente, que com os impostos, tudo que vem junto. Mas a gente vê isso cair, quer dizer, acho que o Paulo falou muito, né? Cada vez tem mais capacidade, então o preço do segmento espacial claramente tem caído, mas também tem sido muito bom, e eu coloquei rapidamente ali, mas acho que isso vai ver mais ainda, essa virtualização da rede. E o meu sonho no futuro é você ter um terminal que você não sabe se ele está transmitindo satélite, celular, Wi-Fi, porque tudo é configurado por software e a Ericsson está aqui, né, na tecnologia dos equipamentos, você tem aquilo bastante integrado. Então, aí sim a gente vai chegar, quer dizer, enquanto você tiver o satélite com tecnologias muito proprietárias, com estações, né, que são assim, muito dedicadas a uma ou outra a plataforma, né, fica mais difícil. Mas eu acho que, naturalmente, hoje, principalmente com essa parte de digitalização, de software, né, como o Paulo falou, SD-WAN, tudo que é a virtualização dos elementos de rede, isso vai transformar também o satélite numa solução altamente viável para os perfis de aplicações que a gente vai ver no campo. E, de novo, não é ele sozinho, né? Nunca o satélite vai estar sozinho, ele está sempre integrado com uma solução de última milha, com uma solução mesmo de backhaul, com alternativas. Eu vi aqui algumas perguntas já sobre latência, a gente pode depois falar, mas tudo isso bem integrado. E só para complementar, até alguém já perguntou, a gente pode aprofundar, a gente fez via Sindichat, foi patrocinado com o Inatel, né, lá em Santa Rita, um trabalho grande exatamente nessa área do 5G via satélite, onde um dos aplicativos que a gente trabalhou foi um IoT para uma horta, como é que a gente chama? Horta digital, e que foi um grande sucesso. Então, você demonstra que aquela aplicação via satélite funcionou muito bem. Não, perfeito, Fábio. Eu acho que é por aí mesmo. A gente sempre comenta que não existe bala de prata, na verdade, né? A gente realmente tem que trabalhar com um leque de soluções, né? Quando você falou a última milha, né? A gente sabe de soluções que a TIM hoje trabalha com conexão satelital para backbone, utilizando a rede 4G deles para fazer distribuição lá em Rondônia, né? Assim como também a gente tem soluções de provedores com LoRa, também fazendo a última milha, mas também com conexão satélite para fazer o up e o downlink, né? Então, acho que realmente é tudo uma conjunção de temas e o custo-benefício que você falou é fundamental. Bueno, quando você apresentou a Tribus, a gente viu que tem uma série de recursos ou de soluções tecnológicas de alta precisão que o produtor pode usar. Agora, que recursos tecnológicos o produtor deve considerar para poder ter acesso a essas soluções? Não, assim, eu acho que o ponto principal, assim, cada um de nós aqui, se nós pegarmos aqui nós 6 aqui, cada um vai ter uma forma de acesso e de uso da tecnologia, né? Uns mais, outros menos, mas cada um vai ter uma forma, né? Então, assim, a Trimble como um todo, nós temos aí um degrau de entrada na tecnologia,
porque também é uma coisa que você tem que ir se adaptando, né? Eu lembro muito quando meu pai comprou o primeiro computador em casa, aquele de tela verde, que para deletar uma palavra você tinha que escrever um palavrão, e hoje com o mouse você clica ali e efetivamente está muito mais fácil. Então também a tecnologia vem dessa forma, né? E quando a gente fala também aí nas nossas tecnologias, falando um pouco das nossas telas, o que antes a gente tinha uma tela que era desenvolvida numa linguagem focada para aquilo que a gente estava fazendo, hoje a gente já está utilizando um formato Android. Por quê? Porque é muito mais fácil para qualquer um olhar, para qualquer um interagir, dependendo da operação, do tamanho, você consegue colocar alguns aplicativos específicos. Óbvio que tudo isso é sempre trabalhado conosco. Uma empresa XYZ que ela quer colocar um aplicativo específico para a operação dela. Então, você consegue integrar esse tipo de operação dentro do processo, né? E essas telas novas, elas já vêm com Bluetooth e Wi-Fi, né? Eu quero pegar o 3G, como é que eu faço? Eu posso pegar um celular e rotear, ou eu posso colocar um modem para poder fazer essa conectividade, né? Então, acho que como o Fábio comentou, o Paulo também mostrou ali, e um pouco dos dois Paulos comentaram, tudo isso é um ecossistema. Não dá para a gente trabalhar numa única ponta e sem ter... Eu não sou especialista em comunicações, mas não tem como a gente trabalhar só de uma forma. Eu não posso trabalhar só no Wi-Fi, eu não posso trabalhar às vezes só no 3G. Então, a gente vai ter que estar cobrindo esses gaps para cada tipo de situação e momento, né? Então, basicamente, assim, eu acho que é dessa forma que a gente visualiza. A Trimble, ela tem que ter a oferta para poder atender a necessidade do mercado, né? A gente pode direcionar ou indicar, mas quem define no final é o mercado. Perfeito, claro. Sem dúvida. É sempre assim. O mercado é rei. Exato. O Bernadotte, você tocou o assunto IoT, eu acho que é um tema muito, muito, muito relevante. A gente já fez, inclusive, 2 painéis dedicados, um para o mundo de logística e o outro para o mundo da indústria, que está sendo aqui. E o que você teria para comentar sobre a questão do IoT para o agronegócio, em termos de aplicações? Olha, Hermano, a gente vem desenvolvendo cada vez mais projetos na área do agronegócio, né? Então, já tivemos envolvidos com projetos em todos os operadores, em diversas culturas, em cana, soja. E o que a gente observa é que existe uma expectativa grande por cobertura, né? E isso a gente vem conseguindo atender de uma forma bem satisfatória. Então, a gente consegue taxas de dados de LTE, né, de megabits por segundo a distâncias de 40 quilômetros da estação. Se for uma conexão IoT, só alguns bits de dados, isso chega a 100 quilômetros, então é uma coisa muito bacana. É claro que isso é muito relacionado à topografia do terreno, então fazer um projeto no interior de Goiás ou no Mato Grosso é uma coisa muito mais simples do que no interior de São Paulo, que é uma região de Planalto. Mas, de qualquer forma, a gente observa que o ganho existe, ele está ali, assim, a conectividade chega num ponto onde nunca existiu, né? Então, isso é muito, muito bacana, muito relevante, né? E a gente vê o valor disso. Um aspecto relevante que a gente vê que é muito importante, né, assim, a necessidade de conectividade é tão grande, né, que as pessoas partem para soluções, experimentam muito e fazem uma mescla muito grande de alternativas. Então, a gente chega numa fazenda, tem satélite, Wi-Fi, LoRa, WAN, Sigfox e tudo mais, né, assim, é muito latente essa necessidade de conectividade. Assim, o mercado existe, o maquinário já está preparado, os equipamentos de agricultura de precisão, os tratores, tudo isso já está pronto para receber a conectividade, né? Assim, o que está faltando é chegar a isso ali. A nossa linha de trabalho, né? E a gente vê alguns benefícios nisso, assim, é partir para conexões do tipo 3GPP, né? 2G, 3G, 4G e 5G. Né? Então,
hoje, e assim, pode parecer um pouco contrassenso falar em 5G, num contexto onde não existe conectividade alguma, né? Assim, o fato é que a conectividade está chegando no campo agora, né? E essa conectividade vai chegar no campo agora com a tecnologia que a gente tem hoje, que é o LTE. É o LTE e o IoT, né? A transição para o 5G ela é muito natural, né? Então, assim, e a gente tem que lembrar que 5G não é só velocidade, né? Assim, isso aconteceu nas tecnologias antigas, o 2x3, o 3x4, ganhou-se velocidade. O 5G é uma arquitetura totalmente nova. Então, o 5G busca velocidade, sim, mas busca latência baixa, busca flexibilidade de implementação e tudo mais. Então, assim, com uma frequência baixa como 700, onde a gente não tem muita banda disponível, assim, o 5G funciona, né? Então, assim, e o 5G com uma latência, hoje, que a gente já vê em redes reais de 5 milissegundos, transforma algumas aplicações, transforma em viáveis muitas aplicações de agricultura de precisão. Então, assim, usar um GPS conectado via satélite, por exemplo, passa a ser viável. Usar um drone equipado com inteligência artificial, onde ele no mesmo voo ele faz a filmagem, ele faz a identificação da praga e já pulveriza, é um ganho operacional muito grande também. Então, isso não é um exagero falar em 5G hoje, né? E a outra vantagem que isso tem é que toda a cobertura nacional é 5G. Então, as estradas é 3GPP, né? Então, as estradas estão cobertas, os armazéns, os portos, os centros de distribuição. Então, assim, um saco de soja que está sendo exportado do interior do Mato Grosso, ele pode chegar na China conectado, né, usando uma tecnologia dessa. Então, existem algumas vantagens em trabalhar dessa forma. Outra vantagem é o preço do dispositivo, né, e a nossa crença aqui é que, num cenário de IoT, né, tudo que puder ser conectado será conectado. É claro que, num primeiro momento, a gente fala de conectar os tratores, de conectar as colheitadeiras, são equipamentos mais caros, mas, assim, nada impede que a gente conecte tudo, né? As cabeças de gado, a porteira, a máquina de separação de grãos, o silo, assim, e para isso é importantíssimo ter um ecossistema. Então, consegue fazer isso com tecnologias proprietárias. Então, hoje, por exemplo, a gente já tinha centenas de dispositivos disponíveis em IoT e em LTE. Então, assim, isso deixa a possibilidade de conectar toda a fazenda de verdade muito viável, muito real, né? Assim, é barato fazer isso. Os dispositivos custam a casa de alguns dólares ou algumas dezenas de dólares. Então, assim, é uma coisa que você consegue fazer em escala. E, naturalmente, existe sempre aquela questão operacional, né? Então, uma fazenda pode optar por uma rede proprietária. Isso pode ter algumas vantagens, você controla a sua rede, você tem domínio daquilo, né? E tem algumas desvantagens também. Então, a forma como nós vemos, né? Assim, para essa operação ter escala e atingir realmente a potencialidade que ela tem, assim, ter uma operadora por trás, né, seja qual for, é muito importante, porque com isso você consegue garantir um SLA e garantir o foco, você pode focar naquilo que é o seu negócio, né, que é a agricultura, né? Então, uma fazenda de alguns milhões de hectares, né, de repente uma tempestade, queima o equipamento, queima a estação de radiobase ali. Se você tiver vinculado a uma operadora, sim, a operadora tem SLA de atendimento de 2 horas. Então, assim, 2 horas depois, ela assina um contrato com um SLA de 2 horas e repara o equipamento em 2 horas. Então, assim, esse é o caminho que nós vislumbramos, é o caminho que consegue dar escala, é o caminho que consegue realmente transformar a agricultura num processo fim, e integrar todas as operações da fazenda. Então, hoje o desespero é muito grande, a necessidade é muito grande, parte-se para soluções pontuais, mas a nossa visão, aquilo que vem para o futuro é conectar tudo que possa ser conectado dentro da fazenda. Esse é a nossa visão, e é isso que a gente vê acontecer nos projetos no dia a dia, seja aqui no interior de São Paulo, temos um projeto em Piracicaba, um em Goianésia, outro no Mato Grosso, cada um com uma operadora, e
todos levam a essa mesma direção, a essa mesma conclusão. Muito legal. E, Bernardo, o que eu acho que é importante, realmente, dentro da plataforma IoT, que a gente abre também uma infinidade de possibilidades de modelos de negócio para pequenos empreendedores, né? E isso, acho que também é uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né? Que a gente tem as grandes plataformas, a gente tem as grandes soluções, mas aquelas soluções específicas, que não precisam necessariamente ser proprietárias, podem ser em cima de alguns padrões, elas podem ser implementadas. E a gente vê uma explosão aí de agritechs em função disso, né? E justamente, Daniel, indo para... Sim. Fala. Desculpa, irmão. Assim, nesses projetos, a gente teve o envolvimento de muitas startups e é impressionante a capacidade de criação e de inventividade desse pessoal aqui no Brasil, né? Assim, o Brasil é uma potência agrícola e não há motivo para nós não nos tornarmos também uma potência em tecnologia agrícola conectada. Então, assim, é uma decorrência desse fato. Assim, o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade, né? E tem muito mercado mundo afora. Assim, o brasileiro não deve nada para ninguém. A gente já andei muito por aí e o brasileiro manda muito bem. É isso aí, a gente manda bem mesmo. E justamente, Daniel, em função disso que o Bernardoc acabou de colocar e que nós estamos conversando aqui, e você já colocou também que um dos seus pilares que você viu como maior desafio lá, quando você começou a fazer esse trabalho com conectividade, né, é a questão dessa digitalização no campo, né? Como que você enxerga em termos de avanços, em termos dos desafios que ainda você encontra? Se nós estamos falando problema, digamos, de investimentos que faltam, ou mesmo de acesso à tecnologia, como é que você enxerga isso? Bom, eu gostaria de falar sobre 2 temas aqui que eu vejo que são grandes oportunidades, na verdade, que com toda essa revolução digital que está ocorrendo no mundo já faz algum tempo, né, e que agora está sendo acelerada, o campo, né, brasileiro, ou seja, o agronegócio brasileiro tem uma grande oportunidade de fazer 2 coisas que a gente ainda não estava fazendo. A primeira oportunidade que eu gostaria de destacar, e isso inclusive é tema de pesquisa, e antes de ser executivo eu tocava algumas pesquisas aqui pessoalmente, né, é essa questão da coleta de dados automatizada dentro do campo, né? Então, pela primeira vez na história da humanidade, um agricultor, com todas essas tecnologias que a gente já comentou aqui, IoT, enfim, toda a infra que precisa para isso, pode ter o mesmo nível de gestão e dados que uma indústria tem. Olha que interessante, isso não era inimaginável, né? Vamos colocar 10 anos atrás, né? Pode ser 5 anos atrás, vai. Então, hoje, com as tecnologias que estão postas, isso não quer dizer que isso já começou, tá? Mas com as tecnologias que estão postas e o horizonte que a gente vê, né, da rapidez que isso evolui, né, me parece que em pouco tempo, eu sempre fui da área dessa gestão e o grande desafio da gestão rural é realmente a coleta de dados em tempo real da máquina, do solo, do ambiente, e tudo isso que nós estamos falando aqui, né, são meios, são canais para eu chegar, né, que o que realmente o mercado quer. Gostei muito da sua fala, né, irmã? Que o mercado é soberano. E o que o mercado quer, na verdade, né, não é backbone, não é, enfim, é latência, ou muito menos outra parte da tecnologia. E sim, ter no seu tablet, ter no celular, ter no computador o que está acontecendo na sua indústria a céu aberto para aí tomar as decisões, né? Eu sempre digo, a gente trabalha com startups aqui, né? E uma das coisas que talvez alguns ainda pecam é chegar para o produtor e tentar mostrar todas as tecnologias que estão por trás, né, da solução. E no final do dia é o seguinte, né? Eu não preciso saber, né, o que o chip da Intel dentro do meu iPhone faz para eu estar aqui falando com vocês agora. O que eu sei é que eu estou aqui, né, estou online com o mundo inteiro, e essa é um desejo ou uma dor que eu tinha anteriormente. Então, no final do dia, né, o que importa nessa situação e o que eu vejo como uma grande oportunidade, que os americanos, inclusive, estão mais avançados que a gente, né, falando em competição então mundial, é essa gestão em tempo real que agora a gente pode ter com todas essas soluções integradas. O Paulo falou muito bem também, essa não é uma solução que vai vir de uma empresa ou de um segmento específico, ela vai ser, né, ela vai ser entregue num pacote, num combo, né,
de setores e empresas que vão focar as suas energias nesse sentido. Essa é a primeira oportunidade. E a segunda oportunidade, em especial, com essa pandemia, né, que a gente vive hoje, uma das coisas que eu acredito que no comportamento do consumidor de alimentos vai mudar é saber de onde que está vindo a minha comida, a minha carne, a minha fruta, o meu café e assim por diante. Então, a rastreabilidade nesse sentido pode ganhar um novo choque de demanda, né, no sentido de, pela primeira vez da história de novo, né, eu já contei que uma oportunidade única na história da humanidade da agricultura, então se equiparar em gestão da indústria. A outra oportunidade única que eu vejo agora é da gente ter esse monitoramento, ou seja, ter estratégias de diferenciação, né, na indústria de alimentos, de commodities, né, que a soja que é produzida aqui é a mesma produzida o produto no final tem que ser o mesmo. A gente vende, inclusive, em volume. É tantas toneladas de soja e vale tantos reais ou tantos dólares. Agora não. Agora eu posso produzir uma soja orgânica, que é bom para o tofu lá do chinês e que vai ter todo um rastreamento e eu vou receber, em vez de 80, 90 reais aqui em Mato Grosso, saca de soja, vou receber 130. Poxa, né? No mercado de commodities, que a gente sempre falou que o vencedor é sempre que tem um custo mínimo, porque o preço é dado, eu posso, a partir desse momento, trabalhar não só com a cultura da soja, mas com outras culturas que a gente já começou a trabalhar aqui, são os grãos especiais e pulsos, lentilhas, ervilhas, grãos de bico, gergelim, enfim, que começou a dominar os pivôs aqui do Mato Grosso e algumas áreas de segunda safra. Eu posso, sim, ter agora mecanismos e novos modelos de negócio que me auxiliem a ter uma rastreabilidade do produto, que desde o início da lavoura, que tipo de inputs, de insumos eu coloquei, até a mesa do consumidor, do asiático, do europeu, ou mesmo de outra nação que vai consumir os nossos produtos, né? Que são os alimentos, as rações, as fibras e a energia ou o biocombustível que a gente produz aqui dentro do Brasil. Então, para mim, isso são duas frentes, vamos dizer assim, uma dentro da porteira que pode elevar de vez o nível de gestão, e a gente tem muita coisa boa já nesse sentido, né? Algumas empresas brasileiras se destacando nesse sentido, e também fora da porteira, né, iniciar estratégias de diferenciações, né, de um produto que inicialmente tinha uma estratégia para ser tomada, que é custo mínimo. A partir de agora, então, eu posso ter tecnologia embutida nesse processo na cadeia de suprimento, né, de acompanhamento desse material, desse produto, para que o consumidor, inclusive, me pague a mais, porque eu tenho uma soja orgânica, eu tenho uma soja sustentável e todo o processo que ela passou, ela vem de uma economia verde, vamos dizer assim, que é o que todo mundo espera também. Então, eu vejo esses dois lados e tentando também trazer para a discussão o fim disso aí, né? Porque no final do dia a conectividade vai ser um meio, né, para a gente continuar evoluindo aqui no Brasil. Não, Daniel, isso que você colocou é muito importante, efetivamente, porque cada vez mais rastreabilidade, segurança alimentar serão temas que virão. Outro dia mesmo a gente estava conversando, porque muita gente fala de blockchain muito ligado a Bitcoin, né? E o blockchain é muito mais que isso, né? O blockchain é uma das ferramentas, uma das tecnologias que a gente pode efetivamente usar para fazer justamente o que você falou. Alguém lá, algum cara que quer lá no Japão comprar um determinado grão para fazer o seu tofu mais adequado, né? Ele pode fazer um contrato digital através de blockchain e ter conversa peer-to-peer com o agricultor, e com garantia, né? Isso é muito, muito importante. E ainda ver minha lavoura, né, numa câmera, né? Isso. Acompanhar a evolução da lavoura ali, puxa, isso é fantástico. Né? Fantástico. E real time, como você falou, que é uma coisa que para a gente agora está ficando real. Né? Paulo, eu queria te trazer uma pergunta, né, que já também trazer algumas perguntas que estão chegando da plateia, né? Primeiro ponto é assim, se o satélite e o 5G podem ser complementares e de que forma, né? E como já tinha dito o Fábio, né? Chegaram o Edu Lima aqui, já colocou também aqui para a gente, né? Obrigado, Edu, pela audiência. Sobre a questão da latência média oferecida pelos novos sistemas satelitais, né? Eu acho que dá para conversar sobre o MEL, o GEL, o LEO, né? Assim como também, como é que você entende o momento do agribusiness para que a gente implemente soluções, digamos, de vários tipos, básicas,
mais ampliadas, né? A pessoa que está perguntando aqui justamente tem uma propriedade no Mato Grosso do Sul e está perguntando como é que ele pode ter acesso a algumas soluções. Né? Perfeito. Bom, primeiro, com relação ao 5G, eu acredito que vai ser uma convivência natural. Nós já realizamos até testes junto com o Sinsat. E o Brasil ele tem a necessidade, se você quer chegar como está acontecendo agora com 4G, que está chegando no interior, ele vai precisar de satélite. E no início também disseram que o 4G não vai funcionar com satélite, que vai ser um problema. E no final você tem aí várias node-bis rodando de 4G com satélite. Né? Então, eu acredito que, da mesma forma, isso vai acontecer com o 5G. Agora, é óbvio que o 5G precisa de uma latência bem mais reduzida. Então, isso ele vai de encontro com as constelações de baixa órbita. Então, as constelações de baixa órbita vão ser a solução ideal para também a quantidade de throughput que vai requerer as conectividades de 5G. Isso é na minha visão. Com relação à situação de como é que está o mercado de agrobusiness hoje, primeiro, eu concordo com o Bernadotte que a operadora ela tem que estar. Então, as operadoras já estão mostrando que entenderam e elas já estão se posicionando para isso, certo? Então, elas têm que estar, isso é fato. E nós temos que trazer a solução para elas, né? Então, a solução, dessa forma, trazendo uma agilidade para as operadoras poderem implementar as soluções que elas precisam. E para que tudo isso, para que essa equação toda feche, aí vem também o que o Fábio falou, é o preço. Não adianta a gente vir com uma solução de baixa latência, que chega a 1 terabyte, com 5G e tudo, e o preço na ponta não fecha a conta. Né? Então, é isso que a gente tem que trabalhar em conjunto para chegar a qual é esse valor, né? Porque, como disse o Daniel, se tudo isso vai fazer com que, em vez de ele vender algo por 60, ele vai vender por 110, isso tem um valor. Se o agricultor hoje paga fortunas para pegar e investir num trator, que não é barato, por que ele, na hora, ele vê o preço do megabit, algo que ele tem que estar negociando, ele tem que estar baixando, ele tem que ser muito barato. Então, tem que ser a capacidade de montar um modelo de negócio onde entrem todos esses componentes, o que eu estou gerando de produtividade para você, quer dizer, qual é o meu valor na cadeia, né? Para que a gente possa chegar num valor justo para cada parte. Entendeu? Então, é assim que eu vejo. Excelente. Se me permite complementar, mano, por favor. Pegando o gancho aí do outro Paulo, o preço da conectividade por hectare assim, é da casa de centavos. Né? Então, quando a gente monta um projeto, e quando a gente compara isso com o custo por hectare da produção de soja, da produção de cana, do que for, a gente vê que existe aí da casa dos milhares de reais. Né? Então, a conectividade não é tão cara assim. E eu acho que existe essa preocupação da agricultura, assim, sempre orçamentos muito apertados e tal. Mas quando a gente traz os benefícios da agricultura de precisão, né, os ganhos que elas podem trazer, mesmo que a gente seja conservador nesse ganho, a gente vê que esse ganho paga a conectividade com folga. Né? Então, assim, eu acho que tem uma questão cultural até para a gente conseguir trazer esse pessoal para o nosso lado. Né? E apresentar o business case, fazer testes e mostrar que isso funciona, né? que é rentável.
Hermano, posso só fazer um comentário aí sobre o que o Paulo acabou de falar? Eu acho que esse é um ponto importante, no qual a gente tem que lembrar que a agricultura, no geral, as pessoas são mais conservadoras. Então, a adoção de qualquer tecnologia, ela sempre demora um pouco mais. Ou o produtor quer ver para crer. Isso é muito comum no nosso meio. Né? Você tem regiões que o pessoal é mais avançado, então se você for pegar, por exemplo, pega a Bahia, pega o Mato Grosso, são pessoas que saíram do Rio Grande do Sul, na sua grande maioria, tiveram que adaptar aquilo que eles conheciam de agricultura lá no Sul para essas regiões. Quando você faz essa adaptação, o cara teve que abrir a cabeça e olhar a agricultura de uma forma diferente, porque não é igual a agricultura que ele fazia lá no Rio Grande do Sul com a que ele faz hoje nessas regiões. Então, isso realmente é um ponto que é importante e assim são aqueles pulos de evolução, né? Eu lembro quando eu estava me formando, eu sou engenheiro agrônomo. O pessoal estava produzindo aí 50 sacos, 55, 60 sacos, era um negócio espetacular, né? Hoje em dia, você tem aí alguns produtores já tendo em escala comercial até 100 sacos. Em algumas situações, de repente um pouco mais, óbvio que isso depende um pouco da situação. Para a gente dar esses pulos, é importante assim, o uso da tecnologia e da conectividade e de como isso vai fazer, ele é importante para te trazer dados, mas só ter os dados não resolve, você tem que traduzir os dados. Né? Então, você tem uma cadeia que tem um grau de complexidade que o produtor, de novo, ele está saindo de uma fazenda e indo para uma fábrica. Quando você vai dar esse pulo, se a gente for imaginar, eu estou numa oficina e aí eu estou indo para uma fábrica, é como o cara tem que olhar o negócio de uma forma diferente para poder adaptar a indústria dele a essa tecnologia que está entrando e que ele vai ter que aprender a mexer. Não tem jeito. Se ele falar não vou mexer, ele vai estar fora do mercado. Não. Obrigado. Perfeito. E até somando aqui uma pergunta que apareceu aqui, você pode até complementar, que é a questão do crédito. A gente conhece muito crédito agrícola, tal, esses formatos. E como é que você vê BNDES ou outros bancos atuando para que, em termos de crédito, para que o agricultor invista em tecnologia, para que ele faça efetivamente a diferença com novas tecnologias? Aí, hermano, é uma limitação ainda que a gente tem por causa de importação de muitos componentes. Né? Eu vou falar um pouco mais do meu, provavelmente aí, de repente, na área de telecomunicações, se você tem alguma produção local, você consegue ter alguns benefícios em cima disso, mas eu diria assim, acho que hoje o governo está muito conservador em financiamentos ou em linhas, né? Então está tudo um pouco mais restrito. E a gente até entende por quê, porque se abriu a torneira lá atrás e falta recurso aqui na frente. Mas eu acho que como foi comentado aqui anteriormente, quando o cara começa a olhar que tem retorno de investimento, ele faz o investimento nisso aí. Óbvio que linhas de financiamento, e aí os bancos deveriam, eu diria assim, como um todo, né, e eu acho que aí falta um pouco de política de financiamento um pouco mais incentivadora naquilo que é a nossa indústria de destaque, né, de trazer um pouco mais isso. Então, é uma briga que a gente tem dia a dia para conseguir linhas de financiamento, porque o grande produtor, ele consegue trazer capital para poder fazer investimento. Quem sofre é o pequeno produtor, né? Ou o médio produtor. Esse vai ter que estar sempre se virando, ele vai pagar taxas maiores. Então, assim, se a gente tivesse um foco, um apoio um pouco maior do governo em trazer isso e olhar isso como também oportunidade, eu acho que seria muito bom, né? Eu diria assim, não é dar o dinheiro, ninguém quer o dinheiro aqui, nem o produtor quer o dinheiro de graça. A gente trabalha para isso, para buscar, dar a oportunidade que, eu diria assim, eu acho que esse é o lado do empreendedor aí, quer dizer, os caras que estão com startups, é esse o sangue. A gente tem que dar a oportunidade para o pessoal saber pescar, né?
Não, perfeito. E conectar essa questão, o Daniel, eu queria só que você já comentou um pouco das startups, o apoio que vocês têm lá, né? Mas a gente tem visto, digamos assim, a gente tem conversado com muitas startups, né, sobre as dificuldades que elas estão tendo para levantar suas MVPs, vamos chamar assim, né, nesse momento. Né? Mas uma recomendação muito forte é que, para que você falou, o agricultor ele não está interessado na solução em si, como é feita a solução, mas está interessado na solução do problema dele, né? De reduzir, sei lá, o uso de pesticidas, ou está buscando o nome correto, politicamente correto, mas é pesticida, tal, só que como é que você enxerga as agtechs nesse momento de recuperação da economia e da alavancagem que, digamos assim, que a gente pode enxergar se a gente trouxer mais conectividade para o campo? Olha, só vou responder a sua pergunta, Emmanuel, mas só pegando o gancho do crédito, né, porque esse é um assunto muito interessante. À medida que eu vou tendo, então, mais informações, mais acesso a informações dentro do campo, isso demonstra um pouco mais de transparência e confiabilidade também para o agente financiador. À medida que eu começo a ter essa transparência e mais confiabilidade em relação a dados, em relação até ao canal que se utiliza para isso, à medida que isso aumenta, o risco cai. Né? Porque eu conheço você mais, eu tenho um relacionamento, conheço os seus dados. A partir do momento que o risco começa a cair, a tendência da taxa de juros também é cair. Ou seja, então, um dos benefícios, inclusive para um médio produtor, para ter todos esses dados organizados, à medida que ele vai ao banco e demonstra um nível de informação um pouco superior ao colega do lado ou ao parceiro, isso com certeza vai se tornar um diferencial a partir do momento que a gente começar a utilização real desses dados. Então, eu só queria fazer esse adendo, porque se o produtor for um bom produtor, geralmente os médios produtores eles se dedicam, eles mesmos pegam no trator e tocam e fazem em boas produtividades. A partir do momento que eu tenho um registro disso, os relatórios disso, facilita não só com o banco na questão de crédito, mas também na questão de seguro. Tá? Só um adendo em relação a isso, que isso eu acho muito importante. Bom, em relação ao MVP e tal, acho que assim, depende muito de que startup que nós estamos falando, né? Ou seja, qual é a solução que ela está trazendo, porque uma das coisas, inclusive, mano, que nos levou a gastar muita energia e todo o foco nosso, inclusive do IMEA, como uma agenda estratégica, a prioritária agenda do digital foi exatamente esse. Nós vimos um monte de startups em São Paulo, Londrina, Piracicaba, mandar um abraço para meu amigo Sérgio, lá de Piracicaba, da Exaltec, o George, lá de Londrina, são parceiros aí que a gente conheceu nessa jornada. Mas o que a gente observou é que os caras, por exemplo, estavam prototipando coisas legais ali para a soja, só que o cara nunca tinha visto um pé de soja. Então, assim, no final do dia, o que nos motivou muito a fazer o AgriHub e agora o AgriHub Space, que é um coworking aqui de 400 metros quadrados, que o cara pode aplicar para vir no segundo batch, né, do nosso processo, é exatamente isso, trazer o cara para a realidade, trazer o cara para pisar na terra. Né? Então, se a solução dele for on-farm, dificilmente ele vai produzir algo com um fit legal, um ajuste legal ao produtor que ele não conhece ou mesmo desconhece o processo. Eu quero citar até um exemplo que foi muito legal. Uma das startups que passaram nesse primeiro batch do Space foi uma startup de Santa Maria e os caras pegaram o carro no primeiro dia e vieram para cá. Né? Então, assim, é isso, cara. Né? Eu sei que a startup tem um recurso pequeno e a gente não dá esse apoio para a startup e também não cobra equity free o nosso programa. Né? Mas o processo do cara vir aqui é sensacional. A gente já... Ele entrou no processo, agendou com 3, 4 produtores, já jogou a imagem que ele precisava fazer o teste, né, que era de nitrogênio, a solução dele de mapear necessidade de nitrogênio em plantas de milho, e aí assim foi caminhando. Então, assim, falta um pouco disso para quem está on-farm e não conhece a fazenda ou mesmo não conhece o produtor. E, por outro lado, tem algumas soluções que podem ser feitas de maneira virtuais, né, como uma conversa como essa, através de plataformas de comunicação, né? E aí sim ele consegue fazer uma conversa com o produtor. Então, inclusive, o que você está me perguntando foi uma das principais razões da gente ter criado algo aqui em Mato Grosso
que você pode pensar, poxa, mas aqui não tem grandes empresas de tecnologia, aqui não tem realmente um cluster de TI, né, ainda formado, porém aqui tem o maior mercado do agronegócio brasileiro. Então, é por isso que eu comecei a minha fala aqui, né, o nosso VBP hoje só entre soja, milho e algodão, os principais, né, produtos são 100 bi de reais, né, todos os anos que são gerados aqui no estado. Então, é um mercado bastante grande, é um mercado bastante maduro em consumo de tecnologia, e a própria criação da rede de fazendas alfa foi a ideia que a gente teve para atrair esses early adopters dentro dos agropecuaristas aqui do Mato Grosso, para que eles deem esse apoio inicial que a gente sabe que é mais difícil de uma startup, enfim, acessar, até porque, viu, Emmanuel, quando o cara é médio e pequeno, né, o tempo que ele tem disponível para isso vai diminuindo. Quanto menor o cara for, menor é a disponibilidade para ele ajudar o cara, né, no desenvolvimento. Quanto maior for, maior essa disponibilidade, porque o cara tem gerente de fazenda, já tem, né, uma equipe, inclusive, de TI olhando isso. Nós temos grandes mega grupos aqui dentro do estado que tem, né, toda essa estrutura. Então, eu vejo que quando uma startup está desenvolvendo alguma solução on-farm, a ideia, eu acho que inicial, é conhecer mesmo esse cliente e talvez fazer algumas viagens que não estavam planejadas, mesmo que essa solução for digital, tem uma jornada aí que você vai fazer meio física, né? meio pé no chão, que é necessário da agricultura aqui. Né? Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. Eu queria passar a palavra aqui para vocês fazerem suas considerações finais. Tem muitas perguntas, né? Inclusive, quando eu vou começar aqui com o Bueno, porque tem uma pergunta que talvez ele possa falar, porque o pessoal está perguntando sobre a automatização de cana-de-açúcar, né? De colheita de cana-de-açúcar, que hoje os processos são muito rudimentares, né? E aí eu gostaria de passar a palavra para vocês começarem a se despedir da turma. Assim, nós chegamos aqui no pico, nós tivemos mais de 230 participantes, e gostaria de agradecer a todos, né? Bueno, você começa a falar com depois a gente vai passando aqui, o Fábio, o Paulo, o Bernadoc, assim por diante, tá bom? Beleza. Hermano, antes de mais nada, aí, obrigado aí pela oportunidade de participação, conversar aí com todos os participantes aqui. Eu pude aprender um pouquinho mais aí de outras tecnologias que, assim, acho que a gente está sempre aprendendo, olhando com os outros, e a gente vai aprendendo e entendendo. Essa oportunidade, essa ação aí da FutureCom aí com o AgriShow, acho que quando conversaram internamente ali dentro da empresa, para mim foi assim, pô, uma oportunidade legal para a gente trazer um pouco da informação daquilo que o campo gera em termos de conhecimento, né, e o quanto isso está importante no nosso negócio, né. Quando a gente fala, indo para essa pergunta aí que você comentou sobre a parte de cana-de-açúcar, eu diria assim, quando eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia na Trimble, eu sempre olhava, quando lançava uma tecnologia, eu falava assim, não, agora chegamos no topo. E cada ano era sempre um passo a mais, né? Então, se você for olhar daqui a 10 anos, o que a gente está fazendo hoje ainda é muito rudimentar, né? A tecnologia ela tem um avanço exponencial naquilo que a gente pode aprender. O ponto que eu vejo como importante, e foi como exatamente começou a agricultura de precisão, né? Efetivamente. Ou ela se solidificou em cima disso, né? Porque inicialmente ela era muito baseada em mapas de colheita. Só que se você tem um mapa de colheita, mas você não tem a sua posição, ou você não sabe aquilo que você fez antes, fica um mapa vazio. Ele não te dá toda a informação. Então, a partir do momento que você colocou o GPS para orientar aquilo que a sua máquina está fazendo, isso mudou muito. Né? Então, quando a gente olha isso, e aí vamos olhar no setor de cana, e isso também vale para o setor de grãos, quando você colocou o piloto com precisão de 2,5 cm, que você está guiando uma máquina de 22 toneladas com 2,5 cm de precisão, pô, isso é um negócio do outro mundo. Né? É fantástico. Né? E o operador não está colocando a mão dele efetivamente, ele só está fazendo as manobras. Eu diria assim, a complexidade é muito mais naquilo que, aonde você vai fazer e como você vai fazer. Eu acho que ainda falta muito o planejamento, sentar no escritório, afiar
o machado para depois você colocar em prática, né? E a gente tem, às vezes, o hábito de, não, vamos lá, a gente faz lá e depois entende. Você tem que desenhar, por exemplo, você vai colocar uma máquina para plantar, você tem que fazer um projeto para definir qual é a melhor orientação que aquilo ali vai estar fazendo, né? E acho que como o Paulo comentou, em algumas situações você vai estar querendo acelerar o processo aí de, de, de conhecimento ou de IoTs, de imagens, e isso precisa ter uma internet muito forte, uma conectividade muito forte para você ter esse conhecimento. Então, eu diria assim, acho que a tecnologia tem muito ainda a evoluir, não só na área de cana, mas em todos os setores. A área de cana, a parte, vamos falar, básica, a pirâmide, a base da pirâmide já está sendo muito bem feita, tem um monte de coisa para evoluir, principalmente quando a gente fala em controle e outros dados aí que a gente está fazendo, né? E, pessoal, obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês e ter esse bate-papo que para mim foi bem interessante aí, conhecer um pouco mais dessas tecnologias que todos estão aí oferecendo. Obrigado, Bueno. Obrigado mesmo pela participação. Fábio, que últimas palavras você pode falar para a nossa audiência aqui? Bom, primeiro agradecer de novo também, acho que é uma oportunidade grande, interessante aqui a abordagem de todos os colegas aí de painel, né? Até pegando o gancho do Paulo Bernadotte, o fato de que 5G realmente não é a evolução do 4G, é um novo ecossistema, né? E eu acho que a gente tentou trazer aqui exatamente isso, de como o satélite está integrado nesse novo ecossistema, como as soluções, né, de conectividade tendem a atender, e principalmente nesse setor de agro-show, acho que está chorando muito bom. Agora, nossa agricultura realmente é um show, né? É um show. Eu estou aqui no Rio, sou carioca, mas não sei se nem o irmão sabe, mas eu fui criado no Sul, fui criado em Uruguaiana, né? Então, para mim, Santa Maria era cidade grande. Eu fui a plantação de arroz, a gente... então, assim, nos primeiros cursos que eu fiz na vida foi plantar tomate, né? E tal. Então, assim, de lá para cá, estamos falando da década de 70 para hoje, né? Naquele tempo era aquela coisa considerado, né, bonita, era a fábrica, né? Construir carro, né? Eu acho que, como também foi comentado pelo Bueno e tudo, a gente faz um milagre aqui, a gente demonstra realmente primeiro mundo, né? Tecnologia e tudo na produtividade do nosso campo, com a quantidade de terra que a gente tem cultivado, né? O espaço que tem para crescer. É claro que a tecnologia pode aumentar essa produtividade, mas é realmente a vocação do país nessa linha. Então, eu fico muito feliz de estar colaborando. E só voltando um pouquinho na tecnologia, acho que o Paulo falou também, Berlinski agora falou do Léo, Mel, mas acho que é uma coisa importante também, o satélite, a CES é um exemplo, né, ele tinha comentado ali, é o lado da cloud, né, o lado da nuvem e para as bordas, né, com tudo que está evoluindo de processamento na borda. Na verdade, a latência do próprio 5G, por exemplo, não só a latência, a capacidade de lidar com múltiplos dispositivos, vai depender muito e vai vir junto muito com a capacidade de processamento nas bordas, que isso desafoga, né, todo o tráfego que você tem que ter na rede em geral. Então, latência de 1 milissegundo, por exemplo, nem fibra consegue. Se eu daqui em fibra até a Uruguaiana, né, se eu tiver meu data center no Rio em fibra e chegar em Uruguaiana, vai ser mais de 1 milissegundo. Mas só que você vai ter, né, processadores no meio do caminho aqui que vão viabilizar essa latência. Então, de novo, 5G é um ecossistema, o satélite está inserido nele e junto vem todo esse lado de virtualização, cloud, que vai realmente cobrir o campo. Estamos no momento, né? Aquilo que a gente falou de preço está chegando, agora vai ser viável, tem todos os desafios de crédito, de dificuldade de importação e tudo, mas eu sou muito otimista que né, aquele futuro chegou, né? Vai chegar o futuro do campo aqui, realmente. Obrigado. Que legal. Obrigado, Fábio. Estou sempre para a gente se encontrar lá no Rio novamente, para a gente comer aquele filé aos Oswaldo Aranha, né? O Bernadotte, as suas últimas palavras aqui para a nossa audiência. Acho que o Paulo congelou. Alô?
A gente falando tanto de conectividade, tá vendo? Melhor lá, Casa de Ferreira, espeto de pau. Então, o Paulo Berlinski, por favor, você pode também então, aproveitar que o seu xará está congelado e dar as últimas mensagens aqui para a nossa audiência, por favor? Ok, pelo menos ele congelou com um sorriso. É verdade. Entendeu? Bom, eu gostaria de agradecer a Futurecom, a Agrobusiness, pela oportunidade de participar desse painel e também de poder escutar de outras áreas, né, com meus colegas aqui, e entender melhor esse setor, que eu acho que é o setor que é o pulmão do Brasil, né? Já existem soluções de satélite, telecomunicação que estão sendo implementadas hoje. Nós estamos trazendo soluções para melhorar cada vez mais isso, né? E poder chegar naquela fazenda conectada ideal que todo mundo quer, como o meu xará disse, quer dizer, conectar cada elemento da fazenda e você poder ter a conectividade para isso. E a gente está trabalhando para isso. Chegar, sentar com quem quer comprar, nós queremos vender e estamos aqui. É isso aí. É isso aí. As soluções estão disponíveis. Estão disponíveis. Daniel, por favor, você que está realmente no meio com essa plantação linda atrás de você, que palavras você tem para falar para o nosso mundo aqui? É isso aí, eu trouxe uma soja de fundo aqui em desenvolvimento, né? Mas eu queria agradecer, mano, e toda a equipe da Informa, né? Sempre foram parceiras da gente aqui do IMEA. Eu sei que a Informa também é um instituto de excelência, né, mundial de levantamento de dados, então a gente é parceiro, né, em uma série de levantamentos. Então, agradecer novamente essa parceria que vocês têm com a gente e dizer que essa questão da conectividade, né, ela é de suma importância e a gente vem acompanhando essa temática já há algum tempo e vê realmente, como outros colegas já citaram, que isso está acontecendo. O produtor está se virando. Quem quer fazer a conectividade, de alguma forma, ele tá desenvolvendo, seja com parcerias com telecom, seja uma startup ou uma empresa que traz a solução e já traz a conectividade. Isso tem acontecido muito, na verdade, né? Então, a conectividade chega com um parceiro comercial já que vai vender a solução de alguma forma. Mas a gente sabe que, por exemplo, aqui em Mato Grosso, como aqui também já foi dito, nós somos bastante competitivos, mas infelizmente nem estrada de asfalto tem para chegar na fazenda, que dirá a fibra ótica. Tá? Então, isso é um desafio, vamos dizer assim, eu também estou animado, eu também já vejo propriedades aqui no estado que já têm uma conectividade boa, mas tem regiões que, infelizmente, não chega ao cabo, e aí o investimento é um pouco mais do que centavos por hectare. E esse é um dilema, inclusive, que a gente está vivendo aqui, porque aí já se pensou uma série de formatos, cooperativas, grupos, ajuda do governo, e isso é um problema brasileiro. A gente sabe que, infelizmente, esse é um pouco do Brasil, né? A gente, vamos dizer assim, a produção, a iniciativa privada puxa, né? E, de alguma maneira, a gente tem que ir arrastando alguns assuntos. Esse, eu acho que a gente já começou a arrastar, porque alguns produtores, por exemplo, em algumas regiões importantes do estado, eu vi aqui que tinha um pessoal da Itaquerê, né, que fica ao leste do estado, aqui no Mato Grosso, e ali perto da região deles tem alguns municípios que não tem uma baixa qualidade da internet e é uma grande produtora de alimentos, de grãos, né? Então, eu vejo que essa é uma agenda que, por mais que comece a ser resolvida e tem uma série de oportunidades com 5G e outras inovações que estão no line-up desse setor, é importante a gente ver o cenário como a grande figura aí como um todo, para que a gente resolva também esse problema para o interior do Brasil, que com certeza mais da metade dos municípios ainda não tem uma internet de qualidade. Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Foi muito bom te conhecer aqui virtualmente. Espero te dar um abraço na próxima AgriShow. Opa, com certeza. Estaremos lá. É isso aí. Obrigado. Fernandoc, por favor. Você estava congelado, agora você retornou.
Pois é, estamos chegando na hora do pico de tráfego aqui, e a rede fica um pouco instável. Meu comentário é simplesmente que a gente está falando muito de conectividade aqui, né? O que, no fundo, a gente está discutindo é transformação digital, é a digitalização dos processos, a digitalização da fazenda toda. O que o 5G é uma revolução industrial. A gente teve a primeira lá com a máquina a vapor, a segunda com a eletricidade, a terceira com a bioeletrônica, e agora é uma outra revolução industrial. Então, se o agronegócio brasileiro quiser se manter competitivo, né, quiser competir maiores de produtividade, é essencial a gente começar essa jornada, né? E essa jornada começa pela conectividade para o setor. Obrigado, Paulo. Bom, obrigado a todos que estiveram conosco até agora, né? Como eu disse, nós chegamos a um pico de mais de 230 pessoas. Queria agradecer aqui aos nossos amigos e painelistas aqui, o Fábio da Brasat, o Eno da Trimble, o Paulo da SES, o Daniel do IMEA e o Bernadotte lá da Ericsson, né? Velhos conhecidos. E queria também lembrar vocês, né, que, por favor, tem uma pesquisa no final, para que todos possam colaborar, para que a gente possa efetivamente melhorar cada vez mais os nossos próximos webinars, né? Isso não precisam ficar online, vocês depois só nos recebem aí para nos responderem, né? E acompanhe nossas redes sociais, no site também do FutureCon, né? E o FutureCon com várias novidades para vocês, e assim como também a AgriShow. E queria comunicar também que de 22 de junho a 2 de julho, nós faremos o nosso primeiro FutureCon Summit, totalmente digital, né, com o objetivo de ser um esquenta para o nosso FutureCon presencial, que está confirmado para o final de outubro. Então, agradeço a todos e até a próxima. Até. Muito obrigado. Obrigado.